Ele é tudo pra mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo pra mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo pra mim. Paz do Senhor, queridos irmãos. Vamos estar de pé, vamos fazer uma oração, pedir ao nosso Deus que venha nos ajudar, nos abençoar nesta noite com a sua boa palavra. Vamos orar para que o Senhor traga aqueles que estão a caminho de sua casa em segurança. Seja esta mais uma noite de crescimento e de entendimento da vontade do Senhor para a nossa vida. Pai querido e santo, nós queremos te louvar, porque mais uma vez nos concede o privilégio e a oportunidade de estarmos na tua casa, para termos um encontro com a tua palavra. Dá, Senhor, que a mesma venha nos transformar, que nós possamos, neste processo de santificação, nos aproximarmos mais do Senhor, pela revelação da tua palavra nesta noite. Oro em nome de Jesus, para que toda dificuldade, toda barreira, todo impedimento seja removido e que nada venha nos roubar o privilégio de estarmos diante do Senhor. Pai querido, dai-nos condição física, emocional, espiritual, para que estejamos plenamente, corpo, alma e espírito, diante do Senhor. Oramos pelos teus servos e servas na Europa, nos Estados Unidos, no Chile, e aonde quer que a tua palavra chegue nesta noite, chegue para a transformação de mentes e corações. Abençoa os teus servos que estão em seus lares, que receberão a tua palavra. Seja sobre cada um a tua graça e a tua presença nesta noite. Recebe a nossa oferta, a nossa adoração. Fala conosco, em nome de Jesus te pedimos. Amém. Podeis assentar, meus irmãos, vamos cantar o hino 259 da nossa harpa. 259. Creio eu na Bíblia, o livro do Senhor, pois de Jesus Cristo mostro doce amor. Todos meus pecados apagados estão, paz e gozo tenho no meu coração. Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus, para mim a Bíblia é o maná dos céus. Mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia a graça divina. Creio eu na Bíblia, ensina-me a cantar cantos de vitória e de amor sem par. Lindas melodias eu cantando vou, porque redimido pelo sangue estou. Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus, para mim a Bíblia é o maná dos céus. Mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia a graça divina. Só a Santa Bíblia a santidade dá, este dom de Cristo prometido já. Todos os que buscam plena salvação, estas bênçãos só em Cristo acharão. Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus, para mim a Bíblia é o maná dos céus. Mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia a graça divina. Lemos hoje a Bíblia para todo pecador, para que encontre Cristo Salvador, sendo sua vida livre de pecar. O divino livro ele vai honrar. Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus, para mim
minha Bíblia é o maná dos céus, mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia a graça divina. Acho eu na Bíblia a graça divina. Glória a Deus. Fiquemos de pé, meus irmãos, vamos ler a palavra do Senhor. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 1. Primeira aos Coríntios, capítulo 1. A partir do versículo de número 1. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, e em toda palavra e em todo conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo que fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, porque mais uma vez tua palavra nos é dada. Em nome de Jesus, revela-nos a tua vontade, que estas palavras se tornem vivas, palavras de vida para o nosso coração. Em nome de Jesus, fala conosco, nós te pedimos em teu nome, Pai. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Iniciamos na terça passada o estudo da primeira carta aos Coríntios e ficamos na introdução. Eu quero reiniciar com os irmãos essa noite na página de número 3, a partir do tópico de número 3. Panorama das cartas aos Coríntios. Tópico de número 3, página 3. Ao analisarmos as duas cartas destinadas aos Coríntios, encontramos uma comunidade cristã extremamente problemática. Era uma igreja na qual havia divisões, brigas, problemas nas famílias, mau uso da liberdade pelos cristãos, mau uso dos dons, desvio doutrinários, especialmente quanto à ressurreição, e que era infiel nas contribuições. Foi o único lugar em que Paulo teve de trabalhar, porque a igreja não quis sustentá-lo. Este registro o apóstolo Paulo faz na segunda carta, no capítulo 11, versículo 8, onde lemos: outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário, e quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Apesar disto tudo, Paulo começa a primeira carta fazendo grandes elogios à igreja. E eu quero tentar esmiuçar esse primeiro tópico, subtópico aqui do terceiro tópico, trazendo uns questionamentos importantes para nós.
é aprendido através da carta que a igreja de Corinto era uma igreja extremamente problemática. Aquelas que não são extremamente problemáticas tendem a ser problemáticas. As que não são extremamente nem problemáticas têm problemas pontuais. Eles sempre existirão. Este é um ponto importante. Não existe igreja local perfeita, porque não se pode desprezar o fator humano. A igreja é divina humana. Nós precisamos nos lembrar que no livro dos Atos dos Apóstolos, se você ler do capítulo 1 ao capítulo 15, você não vai encontrar lá a descrição de uma igreja sempre vitoriosa, onde não havia problemas. A igreja de Jesus Cristo, ela é indestrutível, mesmo com todas as suas fraquezas. Nós podemos enumerar, por exemplo, a partir do capítulo 5, nós encontramos a primeira mentira, quando Ananias e Safira mentiu acerca do valor da propriedade que havia vendido, combinaram para enganar Pedro, o que resultou na morte dos dois. Logo, mentira e hipocrisia estavam presentes na igreja primitiva. Nós temos a primeira grande punição para os irmãos daquela igreja, envolvendo o mesmo caso terrível, porque o apóstolo Pedro disse: vocês não mentiram a homens, vocês mentiram ao Espírito de Deus, e ambos morreram. Nós vamos encontrar no capítulo 6, primeiro ato de injustiça acontecendo na igreja. O ministério diaconal foi erguido e surgiu porque havia uma falta de assistência às viúvas e aos órfãos da igreja. Eles se concentraram muito nas questões espirituais e acabou abrindo uma brecha para murmurações, porque a questão social havia sido relegada a uma questão menos importante. No capítulo 8, nós vamos encontrar o primeiro batismo indevido, quando um certo Simão, tendo sido batizado em Samaria, ele era um ex-mágico, vendo o apóstolo Pedro impor as mãos sobre as pessoas e elas serem batizadas com o Espírito Santo, ele fez uma proposta para Pedro: diz quanto é que eu posso dar para comprar este dom. E Pedro o repreendeu, dizendo: o seu dinheiro servirá para a sua condenação. Então, obviamente que aquele homem não estava pronto para ser batizado. Então, primeiro batismo indevido, essa questão do sensacionalismo tão presente na igreja pós-moderna já é uma coisa antiga. Ele queria manipular este poder para ter crédito pessoal enquanto as coisas espirituais aconteciam. Nós temos o primeiro estremecimento na liderança quando o apóstolo Pedro visita um pagão, vai na casa de Cornélio, e logo a igreja judaizante questiona sua autoridade sobre a igreja como um apóstolo de Jesus Cristo, que provocou no capítulo 15 o primeiro concílio da igreja primitiva. Nós vamos encontrar no capítulo 13 a primeira deserção do campo missionário, quando Marcos, tendo ido na primeira viagem com o apóstolo Paulo e Barnabé, vendo o sofrimento que eles passavam, fugiu com medo da morte. Nós temos a grande questão da pregação não autorizada, porque os gentios estão pregando a palavra de Deus e o concílio de Jerusalém tem que acontecer. Temos a controvérsia entre circuncisão e incircuncisão, e vamos ter ainda no capítulo 13, 15, a primeira desavença
da liderança na igreja. Paulo e Barnabé se dividem, não podem mais ir juntos para a segunda viagem, porque o fator Marcos criou entre eles uma animosidade. Então, meus irmãos, não fiquem surpresos se você encontrar problemas aqui. Eu vou fazer 53 anos na igreja e já me decepcionei inúmeras vezes com ela, mas eu lhes digo, jamais deixarei a igreja, porque com todas as suas fraquezas, suas fragilidades, erros e acertos, ela é indestrutível, porque pertence a Jesus. Eu edifico a minha igreja, disse Jesus. Ela pertence ao Senhor. O mesmo Jesus que comprou a igreja com seu sangue e conhece as suas fragilidades, me ordenou ficar na igreja. Hebreus capítulo 10, versículo 25, não faça como aqueles que abandonam as suas congregações. Esses problemas da igreja primitiva não fez com que a igreja se dissolvesse, deixasse de existir como comunidade. Pelo contrário, o que lemos em Atos 2, a partir do versículo 42, é uma verdade constante em todo o processo da igreja. Eles eram unânimes, apesar da dificuldade, dos problemas, das diferenças de opinião, unânimes na oração, no partir do pão, estavam juntos em torno da doutrina dos apóstolos. Nós vamos encontrar uma igreja que ela não é só problemática, ela é extremamente problemática. E é claro que o Senhor permitiu que a história da igreja de Corinto fosse registrada para a gente não desertar aqui, porque se houve solução para a igreja de Corinto, haverá solução para os problemas da igreja da pós-modernidade. Quando Jesus escolheu discípulos, capítulo 3 do Evangelho de Marcos diz que ele passou uma noite inteira em consagração, oração, vigília, e quando amanheceu o dia, desceu da montanha e chamou a si quem ele quis. A pergunta é, quem ele quis? Vocês já olharam o perfil dos discípulos? Eram perfeitos? Eram homens bonzinhos? Não era não. Jesus passou 3 anos dando aula para eles pessoalmente, e na última viagem para Jerusalém, teve que repetir as coisas que havia começado a dizer 3 anos atrás, porque eles ainda tinham aquele problema de superioridade, de querer ficar um no lugar do outro, né? Eram tardios no entendimento, invejosos, ambiciosos, vingativos, parciais, exclusivistas, tinha uma vontade fraca, mas ainda assim era a porção escolhida para continuar o que Jesus havia começado. O que eu e você precisamos, com as nossas fraquezas, é confessá-las diante de Deus, de forma muito clara e didática, né? A gente ora assim, Senhor, Tu conheces os meus pecados, perdoa, Jesus. Não é assim que se ora, não. Não é assim que se confessa, não. Senhor, Tu sabes que a minha fraqueza é essa e essa. Me ajuda, porque apesar de todas elas eu Te amo, e eu quero estar na Tua presença. Eu não quero o mundo, eu quero permanecer diante do Senhor, esperando a Sua gloriosa vinda. Se houve jeito para esses discípulos, e se eles se tornaram homens tão poderosos na palavra, tão convictos da chamada, se você ler como terminou a vida de cada um deles, você vai ficar assustado. Não sobrou um. Aliás, talvez o único que tenha morrido de morte natural foi João, o evangelista, não sem antes ser jogado num caldeirão de azeite fervendo, não sem antes ter sido exilado em Pátimos. Ele sobreviveu e morreu de velho, porque assim o Senhor o quis. Os demais morreram das piores mortes possíveis. Então estes homens foram transformados ao longo da caminhada, porque não desistiram de Jesus por suas próprias fraquezas, e Jesus não desistiu deles, apesar de suas fraquezas, como não desistirá da igreja. Se alguém estiver procurando uma igreja perfeita,
não vai ficar muito tempo nela, porque terá que lidar com as fragilidades de ser gente, de ser humano, e se quiser sobreviver, tem que entender isto. Nós não somos às vezes muito melhores do que Corinto. Apesar de tudo isso, o apóstolo Paulo usa uma didática que vem de Jesus. Ele não começa a falar com os irmãos de Corinto pelos problemas que sabe que existe lá. Ele começa a analisar os pontos positivos da igreja, exalta estes pontos, para só depois entrar nas questões mais difíceis de serem assimiladas. Você se lembra daquele encontro que Jesus teve com o jovem rico? Veja a didática de Jesus aqui, Marcos capítulo 10, abra a sua Bíblia. Marcos capítulo 10, versículos de 17 a 21. Marcos 10, de 17 a 21 está escrito: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele, e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra ao teu pai e à tua mãe. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Perceberam, meus irmãos, que Jesus só mencionou os mandamentos que ele cumpria? Havia um que ele não cumpria. E se Jesus não quisesse alimentar o diálogo, ele simplesmente iria direto para aquele. Mas a Bíblia diz que Jesus, olhando para ele, o amou. Aquele homem correu um grande risco de publicamente buscar o elogio da parte de Jesus, porque ele ajoelhou-se diante da multidão, e Jesus fala apenas daquilo que ele realmente está cumprindo. Quando ele se sentiu bem confortável, seguro, que estava com a mão no galardão, Jesus então tocou no seu tendão de Aquiles, versículo 21, e Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e aí o que aconteceu com o rapaz? Aquele que tinha dito: eu cumpro os mandamentos desde da minha juventude. Versículo 22, mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Não, ele não amava a Deus sobre todas as coisas. Mas Jesus não começa pelo que ele não fazia. Jesus sustenta o diálogo, mantém o fluxo da conversa, falando do que ele fazia. É o que o apóstolo Paulo faz. Os irmãos já leram as 7 cartas às igrejas da Ásia? Jesus sempre elogia primeiro o que há de bom na igreja, para depois tocar nos problemas que precisavam ser consertados. Talvez seja uma tática que nós devemos aprender. Temos tido muita dificuldade de sustentar o diálogo, de conversar, porque a gente vai direto ao ponto, né? A gente vai direto com o dedo na ferida, e quando isso acontece, nós interrompemos a possibilidade da continuação de um diálogo que pode ser produtivo. O apóstolo Paulo, inteligentemente, a despeito de todas as dificuldades enfrentadas pela igreja, ele não vai direto para este tema. Número 4, a vocação cristã.
A igreja tem um dono, a igreja é de Deus, ela não é minha e nem é sua. Paulo chega a dizer aos presbíteros da igreja em Éfeso que a igreja é de Deus, porque ele a comprou com o sangue de seu filho. Lucas relata as palavras de Paulo em Atos capítulo 20, versículo 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. A igreja de quem? A igreja de Deus. Ele, quando escreve aos irmãos em Corinto, ele vai dizer exatamente isso: a igreja de Deus que está em Corinto. Deus nunca passou procuração para nós, transferindo-nos o direito de posse da igreja. A igreja só tem um dono, Jesus. Mateus 16, 18 nos diz: pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta, pronome demonstrativo que tem a ver com quem fala, então é o próprio Cristo, a pedra, a rocha, sobre a qual a igreja está edificada. A igreja pertence a quem, meus irmãos? A igreja pertence a Deus. A igreja não é do pastor, não é do presbitério, não é do diaconato. A igreja não é uma monarquia. Um dos processos mais dolorosos do nosso tempo para a igreja chama-se o processo de sucessão. Quando parece que as pessoas trabalham para conduzir a igreja às mãos de quem interessa, desprezando contudo o que Deus pensa acerca deste processo. Toda a igreja tem que prever no seu estatuto um processo de eleição, quando há vacância no cargo de pastor-presidente. É um documento jurídico, tem que haver um escrutínio definido, senão você não pode ter a igreja como constituída, legalizada. Ok, mas do ponto de vista espiritual, meus irmãos, é a coisa mais errada que alguém pode fazer: eleição para escolher pastor. O que está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 11? E ele mesmo deu. Quem deu? Jesus. Deu à igreja pastores. Então, Deus dá pastor à igreja, mas não dá igreja para pastor. A missão do pastor, enquanto colocado por Deus na posição do pastorado, é ser a voz de Deus, pelas sagradas escrituras, para o povo. E se o povo rejeitar a palavra, então ele tem que deixar de ser pastor, mas jamais sucumbir à vontade do povo, porque o pastor está nas mãos de Deus e não da igreja. A igreja pertence a Deus, a igreja pertence a Jesus. Esta informação é muito importante, porque às vezes nós temos algumas posições que nos são confiadas na igreja e a gente começa a se sentir dono. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Eu conversei com um pastor um tempo desse, ele me disse que foi designado para dirigir uma igreja, é pastor auxiliar, e ao chegar na igreja, no primeiro culto, tinha uma cadeira dessa, tipo de pastor embaixo. Ele achou estranho, porque já tinha uma cadeira de pastor lá no centro, e ele perguntou: de quem é essa cadeira? Eu falei: é da profeta da igreja, Assembleia de Deus, a nossa convenção. Isso aqui é da profeta, ninguém pode tirar. O que ela falar aqui é Deus falando. E aí ele diz: não, então pode tirar a cadeira. Isso deu uma confusão que você não sabe. Uma confusão tão grande que ele não ficou nem na denominação, porque o pastor presidente mandou devolver a cadeira para o lugar e assentar a irmã lá. E ele saiu não só da igreja local, mas saiu da Assembleia de Deus. Está pastoreando hoje uma outra denominação.
É muito sério, é muito grave, quando nós perdemos a perspectiva de que nós somos servos de Deus. Alguns com mais, outros com menos responsabilidade, mas todos trabalhando para o dono da igreja. Amém, meus irmãos? É por isso que o pastor não fala o que ele quer. É por isso que às vezes o pastor tem que falar o que não quer, porque é o que o dono da igreja está mandando falar. É por isso que muitas vezes aqueles que têm compromisso com a palavra de Deus são solitários. Eu fui pregar no aniversário de um pastor amigo, encontrei com outros pastores lá, e um deles falou assim para mim, sentou no púlpito, nós chegamos cedo, sentou do meu lado e falou: pastor Mael, eu estou me sentindo muito só, por ter ficado ao lado da palavra de Deus, eu tenho me sentido muito só, até os obreiros mais próximos de mim se afastaram, porque disseram que eu estou suicidando, por ficar ao lado da palavra. Eu disse para ele: não tem problema não, meu irmão, quem voa em bando é pombo, águias voam sozinhas. É na segunda carta aos Coríntios que o apóstolo Paulo, no capítulo 11, vai dizer: suportai-me na minha loucura, porque os coríntios disseram: esse pastor está doido. É aos irmãos na Galácia que ele escreve: porventura me tornei inimigo de vós, por vos ensinar a verdade. A igreja passou a ver Paulo como um inimigo, e ele só era o pastor na igreja, fazendo o que Deus estava mandando fazer. Por quê? Capítulo 1 do Apocalipse, João viu 7 estrelas na mão direita de Deus, e ele perguntou: quem são essas estrelas? Jesus disse: estas 7 estrelas na minha mão direita são os 7 pastores das igrejas da Ásia. Então onde é que o pastor está? Na mão de Deus, que pode estar a favor dele, mas também pode estar como? Contra ele. Foram estas as palavras de Jesus a um dos pastores da igreja lá da Ásia: eu tenho contra você. Não tenho contra os irmãos, o ministério, eu tenho contra você, porque é você quem tolera o que não podia ser tolerado. Então o apóstolo Paulo inicia sua carta discutindo com os nossos irmãos de Corinto e trazendo esta informação preciosa, que nenhum de nós devemos nos esquecer: a igreja pertence ao Senhor. 2, o chamado para a santidade. A igreja é um povo separado por Deus. A palavra eclésia, igreja, significa um povo chamado para fora. A igreja é um povo tirado do mundo e separado para Deus, para uso e propósito sagrado. Cada igreja tem 2 endereços: um endereço geográfico em Corinto, a igreja de Deus em Corinto, e outro endereço espiritual em Cristo. A igreja é uma assembleia local, mas também está ligada à igreja universal, o corpo de Cristo. Somos cidadãos de 2 mundos. Ao mesmo tempo em que temos um endereço na terra e somos pessoas que têm sonhos, lutas, dores e frustrações, somos também pessoas que vivem numa dimensão espiritual gloriosa. Ele escreve aos Efésios, no capítulo 2, versículo 6, e diz: e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quando lemos a carta aos Romanos, ali encontramos a nossa responsabilidade como cidadãos da terra. Vamos para lá? Romanos capítulo 13. É importante que nós nunca percamos, meus irmãos, esta realidade. Nós somos cidadãos de 2 mundos. Temos responsabilidades como igreja do Senhor,
corpo de Cristo e temos responsabilidades como cidadãos da terra. Capítulo 13 da carta aos Romanos, versículo 1 em diante: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque o magistrado não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde à espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência, porque por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem temor, temor; e a quem honra, honra. Veja quantas responsabilidades nós temos enquanto estamos vivendo aqui. Lá no Gênesis, capítulo 9, o Senhor vai dizer que o homem que derramar o sangue do próximo terá o seu sangue derramado. Muitos veem ali o versículo que cria o Estado, onde a autoridade é constituída para vingar o pecado. Portanto, nós somos a igreja do Senhor, nós temos um endereço para o qual nós iremos, e será o nosso endereço definitivo, os céus, mas nós temos uma responsabilidade como cidadãos aqui. Eu queria que você voltasse lá para 1 Coríntios capítulo 1, que eu quero dissecar com você esta parte. Versículo 2, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. E aqui nós temos os dois tempos da santificação: aos santificados e os chamados para ser. E eu quero me deter um pouquinho nesta colocação que o apóstolo Paulo faz. Na apostila 2:1, santificação posicional. Todo crente é santificado em Cristo. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo. Toda pessoa que crê em Jesus é santa. Essa é a santificação posicional. E guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica, escreve Moisés em Levítico capítulo 20, versículo 8. A canonização eclesiástica não tem poder de fazer uma pessoa santa. Ser santo é estar em Cristo, é um ato e não um processo. Olha que coisa interessante, meus irmãos. O homem pecador, com um histórico de afastamento de Deus, apegado às coisas mundanas, agarrado a tudo aquilo que não serve, ele encontra o Evangelho, seu entendimento se abre, a cegueira espiritual é removida, e ele, confessando a Jesus seus pecados, o declara seu Salvador. Neste momento, ele é declarado posicionalmente um santo. E ser santo na Bíblia não é ser sem pecado, é ser um pecador redimido. O Senhor chama Israel, chama Judá para uma discussão importante neste aspecto. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 1, versículo 18. Neste capítulo, encontramos um Deus disposto ao diálogo, que está aberto a conversar com o pecador,
para que ele tenha de Deus a oportunidade de compreender sua vontade. Capítulo 1, versículo 18 de Isaías, está escrito: vinde então e argui-me, interrogue, pergunte, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão branco como a lã. Olha que coisa interessante. Ainda que, é interessante isso, meus irmãos. Pastor Luciano Subirá, quando escreve sobre o chamado, ele traz uma discussão importante acerca desse versículo. Imagine uma roupa suja de sangue, há 700 anos antes de Cristo, sem os reagentes poderosos que tem à nossa disposição hoje para tirar essas manchas. Jesus está dizendo, ainda que o seu pecado seja como uma roupa suja de sangue, que naquele tempo não tinha nada que podia limpar, ainda que seja assim, eu tenho o poder de torná-lo mais brancos do que a neve. A neve vem de onde? Do céu. Portanto, é o ato divino no processo de santificação. É Deus posicionando o pecador como um santo, e não interessa o seu passado. Como Jesus disse na discussão com os fariseus, para todo pecado há perdão, mesmo contra o pai e mesmo contra o filho, excetuando-se o pecado contra o Espírito Santo. Neste versículo, nós encontramos esta combinação do esforço divino através de Cristo na cruz e o trabalho ardoroso do homem inclinado ao pecado, lutando pela santidade. Porque a parte B do versículo diz: ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. De onde vem a lã? A neve vem do céu, é Deus quem manda. Diz a Bíblia que a neve é um dos tesouros de Deus. Mas a lã é produzida onde? No corpo da ovelha, como o cabelo que nasce de dentro para fora. Esta é a parte humana no processo da santificação. Portanto, estamos posicionados aos irmãos da igreja de Corinto, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados, aos posicionados como santo. É por isso que é muito grave, meus irmãos, não lutar pela santificação, porque é desprezar o trabalho de Deus, é desprezar o plano de Deus para a salvação, através de Cristo na cruz, perdoando pecados, por mais graves que eles pareçam. E aí, este ato fica no passado em relação ao nosso tempo. No passado, desde a cruz, antes dela, antes da fundação do mundo, nós fomos santificados. Não é o que o apóstolo Paulo vai dizer a esta mesma igreja, no capítulo 6, versículo 11? Vocês eram assim, vocês foram assim no passado, mas agora são justificados, purificados pelo poder do Evangelho. A outra parte é a santificação processual. Esse é o trabalho humano, essa é a parte da ovelha, de produzir a lã. Paulo prossegue aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Parece contraditório, pois se já é santo, então por que ser chamado para ser santo? É que a primeira é a santificação posicional e a segunda é a processual. Quem está em Cristo é chamado para andar com Cristo. Quem está em Cristo precisa ser transformado contínua e progressivamente.
Esta santificação é progressiva e só terminará com a glorificação. O versículo 7 do capítulo 20 de Levítico diz: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Então, este é um processo importante. Entendam isto, meus irmãos, e tomara que nesta terça-feira à noite, aqui reunidos, nós estejamos num processo de melhora, pelo compromisso com a santificação pessoal, para estarmos mais santos do que terça-feira passada. Isso não acaba nunca, enquanto o coração estiver batendo, e a nossa percepção de existência acontecer neste plano, nós temos que continuar trabalhando para nos santificar. Abra sua Bíblia na segunda carta aos Coríntios, o capítulo de número 3. Vamos ler o versículo de número 18. Chamados para ser. Quando os irmãos vão procurando aí, a gente, todas as vezes que ouve falar de chamado, qual é a primeira coisa que nos ocorre? Fulano tem um chamado, Cicrano tem um chamado. O que isso significa para nós à primeira vista? Tem um chamado para quê? Para ser pastor, para ser evangelista, para ser líder da mocidade, para ser líder das irmãs, para ser líder do adolescente. A gente pensa em chamado sempre para fazer, mas aqui o chamado é para ser. Todas as vezes que nos ocorre a ideia de um chamamento, vem com ela, em primeiro lugar, a ideia de ser chamado para fazer algo importante. Mas olha, é preciso primeiro ser chamado para ser, porque fazer sem ser gera escândalo. Esse é o maior dos chamados, o chamado para ser santo. Acharam? 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Olha o que Paulo diz aqui, concernente ao processo de santificação. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em, olha só que processo maravilhoso, transformados de glória em glória. Isso quer dizer o quê? Amanhã uma glória maior do que a glória de hoje. Amanhã uma revelação maior do que a revelação de hoje. Amanhã uma aproximação maior do que a de hoje. Isso fala de quê? De um processo. Aí mesmo, capítulo 7, versículo 1. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Perceberam? Aperfeiçoando o quê? A santificação. Isto é, os irmãos se lembram que o pastor Janiete perguntava assim: pastor, como é que está tudo bem? Ele falava assim: pode melhorar. Ele nunca dizia está bom, ele dizia: como é que está, pastor? Tudo bem? Ele dizia: pode melhorar. Esta é a ideia. A palavra completando, a palavra aperfeiçoando aqui, vem do grego epiteleu, que quer dizer completando. Epiteleu, completando a santificação. Deus te posiciona como santo e você tem que completar esta santificação como parte de um processo, de uma decisão pessoal de cada um de nós.
O que é que nós lemos no primeiro capítulo do livro de Daniel? Essa aqui é para os jovens adolescentes que estão aqui hoje. Quando a gente lê capítulo 1 de Daniel, versículo 8, o que está escrito lá? Isso aqui tinha que ser textual para os jovens. E Daniel decidiu o quê? Quem pode completar? No seu coração? Não se... Quem decidiu? Deus decidiu? O sacerdote decidiu? O patriarca decidiu? Quem decidiu? Daniel. Isso é completar. Isso é parte do processo da decisão pessoal. Está ali, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Completando, Gálatas capítulo 4, versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Esse é um texto extraordinário, meus irmãos. O apóstolo Paulo, escrevendo a esta igreja, que foi tentada pelo um segundo evangelho, pelo outro evangelho, ele escreve esta carta, e neste versículo, capítulo 4, versículo 19, ele diz: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja o quê? Formado em... Amados irmãos, quanto de Cristo já se formou em nós? O quanto nós já parecemos com Cristo? Eu li uma história sobre Moody, que ele foi pastor de uma igreja por algum tempo, e depois mudou-se, foi para outro estado, e o outro pastor que veio pregar o evangelho, no primeiro sermão que pregou, o pastor que substituiu Moody, pregou sobre Jesus e o poder de Jesus, o poder do evangelho em Cristo. E quando o culto acabou, os irmãos disseram: mas ele foi pastor nosso. Tudo que o senhor falou aí, o nosso pastor era exatamente assim. A ideia do apóstolo Paulo aqui é que os seus ouvintes, seus alunos, que a igreja da qual ele foi pai, pudesse um dia dizer o que ele disse: agora não mais vivo eu. Quem é que vive? É Cristo que vive. Então a opinião é de Cristo, o pensamento é de Cristo, o gosto é de Cristo, o jeito é de Cristo, o andar é de Cristo, o falar é de Cristo. Eu não vivo mais, é Cristo que vive em mim. Ele nos posiciona como santos, nós vamos trabalhando e completando esta obra, aperfeiçoando, até que Ele possa completar, chegar à medida de varão perfeito. Para nós mudarmos aqui, 1 Coríntios capítulo 15, volta para o capítulo 15, da primeira carta aos Coríntios, e aqui nós temos o que podemos chamar de glorificação, o último processo da santificação do homem, glorificação. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 53. Quando o apóstolo Paulo está ensinando a doutrina da ressurreição, ele vai tocar neste tema. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 53 diz: porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é imortal se revista da glorificação. Aqui atingimos o mais alto nível do processo de santificação imposto por Deus, com a intervenção divina. E é óbvio, este patamar aqui, nenhum de nós jamais alcançaremos com todo aperfeiçoamento através dos nossos esforços. É a intervenção divina, quer
no arrebatamento, quer na ressurreição daqueles que morreram na esperança da salvação, a glorificação como estado perfeito e completo da santidade diante do Senhor. Quantas vezes Deus invocou sua própria santidade ao falar com o ser humano? Esse tem que ser o alvo, meus irmãos. Esse tem que ser o projeto. Capítulo 12, vire para a página de número 5, versículo 14 da carta aos Hebreus, está escrito: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E a santificação. Sem santificação, é a Bíblia quem o diz, ninguém verá o Senhor. Por favor, alguém me lembra, o que é ser santo mesmo? Qual é o significado da palavra santo? Separado. Não pode sair da mesma fonte água doce e saloba. A videira nunca produzirá figos. É uma questão de natureza. Prestem bem atenção nisso, amados. Nós somos a geração do arrebatamento. Não há nada para se cumprir mais do que Jesus disse que estaria cumprido quando o momento de sua vida estivesse próximo. O Apocalipse encerra toda a discussão do processo de santificação humano, inclusive dizendo quem entra e quem não entra no céu. Então a Bíblia inteira, desde o Gênesis, que incentiva a santificação, chama o ser humano para um posicionamento, quando diz: quem é santo, santifique-se, trazendo a ideia de que por mais santo que seja, ainda não está bom. E quem não é, ou quem é sujo, faça o quê? Suje-se mais. Por quê, meus irmãos? Meu Deus, foi Jesus que disse isso? Quem é sujo, suje-se mais? Foi Jesus que disse isso. Quem é, não é quem está. Porque o que está em discussão aqui é uma questão de natureza. Eu me lembro que vinha eu e o pastor Geraldo para um desses dias de passagem de ano lá em General Rondon, devia ter uns 14 anos. Eu me lembro que o pastor Geraldo tinha comprado um paletó azul. Se ele estiver me assistindo, ele vai se lembrar desse dia. Paletó azul bonito. Ele me levou na Impecável Maré Mansa, comprou uma camisa preta para mim, uma calça verde, um sapato novo preto, nós estávamos tudo bonito. E os irmãos sabem que passagem de ano chovia. Quem se lembra como era esse pedaço aqui? Para chegar na Rondon naquele tempo, só tinha essa rua aqui asfaltada, o resto era tudo chão. E deu-lhe uma chuva, e ele falou assim: Abimael, Jodete não vai, vamos eu e você, e vamos sair cedo. Vamos, pastor. E nós estamos vindo. Quando nós entramos ali na expedicionária do Zé Amaro, vinha um rapaz correndo atrás de um cachorrinho pequenês. Acredito que quando ele abriu a porta, o portão, alguma coisa assim, o cachorro escapou, e ele vinha, meus irmãos, a toda velocidade, e o cachorrinho correndo na frente, ele atrás, na nossa calçada. Aquilo tudo cheio de poça d'água, tinha tido uma enchente, essa expedicionária enchia até, dava água na cintura ali. Quando chegou exatamente na nossa direção, ele resolveu pular em cima do cachorro. Vocês já sabem o que aconteceu, né? Mas foi um lamaçal. O pastor Geraldo ficou muito bravo. Rapaz, como é que você faz uma coisa dessa? Pastor Paulo de Almeida morava logo na esquina lá, e ele falou: vamos ali no pastor Paulinho tentar limpar, e ficou muito bravo. Eu estou citando isso como um exemplo do que é ser sujo e do que é eventualmente se tornar sujo. Porque quem não é sujo, mas fica sujo, quando fica faz o quê?
Ele procura se limpar porque não faz parte da natureza, não é. Ele vai procurar uma torneira, vai procurar um pano, vai procurar ajuda, porque aquilo faz mal. Essa sujeira agarrou em mim, eu vacilei, eu caí, eu tropecei. Isso não faz parte da minha, isso está rompendo a minha comunhão com Deus. Onde tem uma torneira, uma água. Então Jesus está dizendo: quem é, seja mais santo. Agora, quem é sujo, não fique enganando. Acabou o tempo das meias conversas, dos aconselhamentos. Já se sabe muito, já se entende muito. É hora de tomar uma decisão. Quem é sujo, porque não faz diferença. Se é sujo, fingir que é santo, fingir que está limpo. Então, suje-se mais. O meu processo e o seu processo, o meu chamado, antes de ser pastor, o meu chamado é para ser santo. Porque, como dizia o nosso pastor, o céu não é para pastor, o céu é para santo. E esta ideia de separação, de corte, eu tenho que estar separado disso aí. Eu não posso. Para mim não serve. Essa comida, esse vinho, essa carne está dedicada aos deuses de Babilônia. Então, irmãos, jovens, isso aqui não foi uma decisão para curto prazo, não. Quanto tempo foi? Bebendo água e comendo legumes? Quem se lembra? 3 anos. Era uma decisão tão grave que o próprio mordomo disse: rapaz, eu não posso fazer isso não, você quer que eu perca a minha cabeça? O rei vai ver que vocês estão tristes, desnutridos, e vai cortar a minha cabeça. Vamos fazer um teste de 10 dias. E diz a Bíblia que depois de 10 dias, eles eram os jovens mais bonitos. E aí, enquanto a turma lá, os outros judeus, os outros jovens, não, pastor, mas a igreja ali, é o mesmo processo de Daniel. E a igreja lá, e a igreja colar, ele também não é pastor? Também não é Assembleia de Deus? Cuidado, nem todos os que estão em Israel são israelitas, nem tudo é trigo, tem muito joio. Você tem que cuidar de você, tem que olhar para a Bíblia e entender o que ela está exigindo de você. Havia muitos outros príncipes, gente da aristocracia judaica que estavam com eles competindo por posições. Alguém podia perguntar: mas você é melhor do que eles? Vocês 3 são melhores do que todo mundo? A questão aqui não é ser melhor nem pior, a questão aqui é cumprir a lei. A questão aqui é cumprir a vontade de Deus. Ninguém nunca será mais santo do que ninguém. Se conseguir ser santo, já vai ser uma bênção. 3 anos, enquanto a turma lá bebe o vinho, porque era o vinho que o próprio Nabucodonosor bebia. Era a carne que o próprio Nabucodonosor comia. Era o que estava na mesa dele, que vinha para a mesa dos alunos. Mas eles disseram: não. Muito gostoso para o paladar, agrada muito a carne, mas isso vai romper a minha comunhão com Deus. E no final de 3 anos veio a prova, né? O que aconteceu? Aqueles 3 jovens, e especialmente Daniel, provavelmente por ter sido ele aquele que incentivou seus colegas. Meus irmãos, tenho certeza que Daniel não fez aquela proposta só para os outros 3. Ele fez para todo mundo. Todos os judeus que vieram com ele, da família da aristocracia judaica, escutou exatamente o mesmo chamado de Daniel. Mas só 3 disseram: eu vou ficar com você nesse propósito aí. Porque
Para ser santo, você não vai achar muita gente para ficar com você, não. Se a proposta fosse separar, você não vai achar muita gente para ficar com você, não. Mas preste atenção, isso te trará para esta vida muita graça e favor da parte de Deus, porque você vai andar por aí e vai refletir o Evangelho de Jesus Cristo, e por fim, a vida eterna. Tenhamos cuidado, porque em um mundo de extrema rebelião contra Deus, um pouco de obediência se torna fanatismo. Nós estamos vivendo dias tão estranhos, meus irmãos, que um pouquinho só de obediência, alguém já disse que a gente está querendo ser mais santo do que os outros. E é porque nós estamos abrindo mão desta ideia que a igreja brasileira é uma igreja que tem praia de nudismo para crente. Em Baíba, na Paraíba. Para entrar lá tem que ter cartão de membro, tem que ser membro batizado de uma igreja evangélica. Não precisa falar mais nada, né? É por conta de nós estarmos abrindo mão do preceito, do balizador que é Bíblia. Bíblia pura. Que alguém fala assim, ó, se eu divorciar, eu provoco escândalo. Então manda matar. Vocês sabem o que eu estou falando. Se eu divorciar, vai ser publicado que eu fracassei. Mas se a gente inventar um jeito de matar, não tem problema. Mas tudo ficou registrado. Porque depois que a gente começa a fazer concessões, vale tudo. Que o Senhor guarde a minha vida e a sua. Vamos ficar com a palavra de Deus. Antes de qualquer chamado para mim e para você, o primeiro é para ser separado. Separado. Que nós possamos nos apegar a essa verdade divina, meus irmãos. Porque a igreja que vai ser arrebatada é esta igreja. Não é a igreja perfeita, não. Não é a igreja imaculada, não. É a igreja com todas as suas fraquezas e fragilidades, mas é esta porção que é posse divina, porque apesar de sua fraqueza, luta todo dia, matando um leão por dia, para agradar a Deus. Amém? Para agradar a Deus. Faltam 15 para as 9. Vamos encerrar aqui. Eu volto com vocês na página 5, subtópico de número 3, na próxima terça-feira, com a graça do Senhor. Amém? Meus irmãos, R$8 caído aqui, ó, perto da banda aqui. Algum músico perdeu esse dinheiro aqui? Se não aparecer o dono, eu vou tirar a oferta e vou colocar na oferta, hein? Ah? Não é de ninguém aqui, não? Não está ótimo. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos nessa noite. E vamos. Jovens, em nome de Jesus, não se envergonhe da sua fé. Não se envergonhe de ser crente. Não se envergonhe da sua fé. Propague o Evangelho. Seja crente de fato e de verdade. Igreja do Senhor, não tenha vergonha de sua posição, de sua fé em Cristo. Permaneça fiel aos balizadores, aos limitadores, para que você seja poupado deste mundo mau, e quando o Senhor nos encontrar, nos encontre lutando para agradá-lo.
Vamos cantar, meus irmãos, o hino 247 de nossa harpa, para nós recolhermos as ofertas, os dízimos da obra do Senhor. Deus nos guarde bem no seu amor, onde quer que nos achemos, o seu nome louvaremos. Deus nos guarde bem no seu amor. Ao voltar Jesus, vamos nós estar livres de qualquer separação. Uma coroa então vamos sim formar lá no céu, na eternal canção. Deus nos guarde em santificação, nas agruras da jornada, que é muito breve terminada. Deus nos guarde em santificação. Ao voltar Jesus, vamos nós estar livres de qualquer separação. Uma coroa então vamos sim formar lá no céu, na eternal mansão. Deus nos guarde e nos conceda a paz de que tanto carecemos, enquanto aqui vivemos. Deus nos guarde e nos conceda a paz. Ao voltar Jesus, vamos nós estar livres de qualquer separação. Uma coroa então vamos sim formar lá no céu, na eternal mansão. Glória a Jesus. Vamos estar de pé, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos. Quinta-feira, é Gideões, quinta-feira, pastor Dimas? Quinta-feira nós temos o culto com Gideões. Lembrar os irmãos Gideões aqui, ó. Nós temos um grupo que representa aqui os irmãos, né? E a gente está se formando para cantar, mas não pode tirar a máscara na hora de cantar não, tá? Tem que cantar com a máscara. Por quê? A gotícula com o vírus fica até 3 horas suspenso. Então, com esses ventiladores aí, ó, você vai contaminar todo mundo. Então, para que os irmãos, os departamentos não fiquem fora do contexto do culto, a gente pode até se levantar para cantar, mas tem que manter a máscara. Caso contrário, nós podemos colocar a vida de muitas pessoas em perigo. Então, vamos ficar com essa vigilância, tá? Nos ajude neste sentido. Hoje estava ouvindo uma reportagem, já houve 5 casos de reinfecção no mundo. Graças a Deus que 5 casos no mundo inteiro é um número quase significante, mas acende uma luz vermelha, porque a ideia era de que não havia reinfecção. Então vamos ter cuidado, a pandemia não passou, vamos ficar vigilantes, até para a gente não perder o privilégio que nos foi dado de poder reunir na presença do Senhor. Tá bom, meus irmãos? Nós vamos encerrar nesta noite orando pelo pequeno Daniel, neto da nossa irmã Dalva, também a jovem Marcela, que está com depressão, vamos orar. Nossa irmã Iraci, que vai fazer um exame amanhã. Orar pelo jovem Jailson, para que ele seja liberto. Vamos orar também pelo João Satírio, tio da irmã Julinha, teve um AVC ontem. Vamos orar pela nossa irmã Tereza, nora da Julinha, e também nossa irmã Maria das Dores, está aniversariando hoje, 87 anos. Que Deus abençoe minha irmã Maria das Dores, que a senhora permaneça com esta alegria no seu coração, com esta mente avivada, com essa compromissada com a leitura da Bíblia,
que o Senhor lhe dê qualidade de vida, no nome de Jesus. Vamos lembrar também, meus irmãos, do nosso irmão João, sogro do nosso presbítero Eduardo, que também teve um AVC, né? Está aqui na sala vermelha do Hospital Moacir do Carmo. Inspira cuidado, está nas mãos do Senhor. Alguém pediu oração também? Era lembrar do nosso irmão João, né? Vamos então fazer este clamor nesta hora, pedir ao nosso Senhor. Temos aqui também agradecimentos, né? O Fábio Luiz está em casa, ele havia sofrido um acidente, estava muito mal, parente da nossa irmã Nani. Glória a Deus, o Senhor deu vitória, né? E também o jovem Paulo Miguel. Vamos orar para que o Senhor possa salvar esta vida. Erga suas mãos ao céu comigo, mãos sem ira e sem contenda, para que Deus possa ouvir a nossa oração. Pai, nós erguemos as nossas mãos ao trono da Tua misericórdia, ao encerrar deste encontro com a Tua palavra, que queremos crer, um encontro transformador para as nossas vidas. Queremos pedir pelo pequeno Daniel, neto da nossa irmã Dalva. Tu sabes o que esta criança precisa nesta noite. Vá ao encontro deste inocente e faz uma obra de cura, repreendendo tudo o que não provém do Senhor. Toma nas tuas mãos a jovem Marcela, repreende esse estado depressivo, enche o seu coração da alegria da tua presença. Senhor, em nome de Jesus, nós ordenamos a cura para esta jovem. Abençoa nossa irmã Iraci, que vai passar por um processo de exame amanhã, que seja um processo abençoado, seguro, que a tua serva tenha sucesso nesta hora. Abençoa também o jovem Jailson, liberta esta vida pelo poder que há no teu sangue. Toma em tuas mãos o João Satírio, tio da nossa irmã Julinha. Senhor, ele passou por um AVC, repreende este mal, não deixa que fiquem sequelas no seu corpo. O Senhor é poderoso para restaurar esta vida. Abençoa também nosso irmão João, o sogro do nosso presbítero Eduardo. Teu servo está em perigo, necessitado da tua intervenção na sua vida. Nós cremos que o Senhor é poderoso para mudar este estado. Abençoa também a Tereza, a nora da nossa irmã Julinha. Visita nesta noite, pelo poder do teu nome. Senhor Jesus, pedimos uma bênção especial por nossa irmã Maria das Dores, que está completando 87 anos de vida. Oh Deus, obrigado pela vida preciosa da tua serva, pelo seu amor, pelo seu compromisso com a sua obra, por sua dedicação na leitura de sua palavra. Visita tua filha nesta hora com saúde, dá força a ela, que ela possa viver os dias que o Senhor tem determinado para a sua existência, com qualidade de vida e com alegria no coração. Pai Celeste, abençoa o Paulo Miguel, dá vitória, salva, liberta, transforma. Obrigado pela restauração do Fábio Luiz. Senhor, nós te agradecemos porque tem ouvido as nossas orações. Pedimos agora que nos leve em paz, em segurança aos nossos lares, que abençoe a cada um que aqui chegaram, sejam eles também abençoados, curados, transformados, e que retornem em paz, em segurança, de posse da vitória do Senhor. Seja sobre nós a tua bênção, assim te oramos no precioso nome de Jesus. Que o grande amor de Deus nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. Todos digam: que o Senhor vos abençoe.